E aí, gente? Vamos começar nossa aula de português? Ontem a gente viu a carta pessoal, não foi isso, gente? Onde a gente viu que nessa carta pessoal a gente pode utilizar dois tipos de linguagem. A gente pode utilizar a linguagem formal e podemos utilizar a linguagem informal. A gente utiliza a linguagem formal quando a gente vai escrever uma carta, quando a gente não vai escrever para aquelas pessoas que não é do nosso convívio, que não é nosso amigo, que não é nosso irmão, que não é nosso camarada, né? Então, por exemplo, a gente deu ontem um exemplo de uma carta que foi escrita para quem? Para a diretora da escola, né? Então lá a gente utilizou a linguagem formal. Já numa outra carta, a gente viu um exemplo, né, de uma carta que foi escrita para quem? Foi escrita para uma colega. E lá já se utilizou a linguagem o quê? Informal. Então vamos conhecer essa linguagem formal e informal? Convivemos em uma sociedade na qual trocamos experiências com as outras pessoas a todo momento, seja para ensinar ou para aprender com elas. E esta troca de experiência só é permitida porque podemos utilizar um recurso muito precioso, que é o que, minha gente? A linguagem. Ao falar, usamos a linguagem oral e para escrever a linguagem escrita. Então, quando a gente vai escrever, a gente usa a linguagem escrita e quando a gente está nas nossas conversações, nas nossas conversas, nós estamos utilizando aí uma linguagem. E qual é a linguagem que a gente utiliza? A linguagem oral. Já imaginaram se a gente não pudesse se comunicar através da linguagem oral ou da linguagem escrita? Como seria ruim o mundo se a gente não tivesse direito a esse recurso que a gente utiliza diariamente, né? A gente já amanhece o dia praticando linguagem, seja ela oral, seja ela escrita, a gente utiliza ela o tempo inteiro, não é isso? Então vamos ver como é esses tipos de linguagem que a gente utiliza. Vamos logo para a formal. A linguagem formal, que também é chamada de linguagem culta, ela está pautada no uso correto de quem? Das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Ou seja, quando você está na linguagem escrita e você está preocupado com o tempo do verbo, com a palavra correta, então você está utilizando o quê? A linguagem formal, ou seja, você está utilizando a norma culta, certo? Quando você está na sua oralidade, ou seja, quando você está conversando com uma outra pessoa e você está tendo o cuidado de como usar as palavras, como pronunciar essas palavras, como encaixar cada palavra no seu lugar, você também está utilizando ou fazendo uso da linguagem formal, certo? A linguagem informal ou coloquial é aquela que representa a linguagem cotidiana, ou seja, aquela que a gente utiliza nas nossas conversações, aquela que a gente utiliza ali no nosso meio social, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea. Ela não está preocupada, ela está despreocupada com as normas gramaticais. Essa linguagem, ela é espontânea e também regionalista, certo? Que é onde a gente encontra as variedades linguísticas também, gente.
Por exemplo, a gente vê muita gente dizer o seguinte: ah, fulano fala errado. Existe fala errada? Não, não existe fala errada. O que existe é um contexto. É um contexto de onde você está aplicando aquela sua fala, certo? No âmbito da linguagem escrita, podemos cometer erros graves entre a linguagem formal e a linguagem informal. Quando a gente vai escrever, na hora da escrita, né, a gente pode cometer isso. A gente pode colocar palavras que não combinam com a outra, a gente pode não fazer uma concordância adequada, assim como muitas vezes a gente coloca palavras que a gente vai diminuindo ela, a gente vai reduzindo ela. Por exemplo, se eu chego para vocês agora e eu pergunto: aonde a diretora da escola se encontra? Aí vocês me respondem: ela está na secretaria. Ela está na secretaria, né? Mas aí vocês nunca respondem: ela está, ela tá. Não é assim que acontece? Da mesma forma, tia, deixa eu ir ao banheiro. Tia, deixa eu ir no banheiro. Você não vai usar o banheiro como um meio de transporte. Você vai ao banheiro. Mas a gente escuta muito isso, certo? E aí, justamente esses erros, eles acontecem não só na linguagem escrita, mas também pode acontecer na linguagem na hora que você está conversando, ou seja, na nossa oralidade, certo? Vamos ver agora um exemplo de linguagem formal e um informal. Primeiro eu vou ler, certo? Doutor Armando seguia até a esquina para encontrar o filho que chegava da escola, enquanto Maria, sua esposa, preparava o almoço. Quando chegaram em casa, Armando e seu filho encontraram Dona Maria na cozinha preparando uma das receitas de família, o famoso bolo de fubá cremoso, a qual aprendera com sua avó Carmela. Então veja, gente, que neste primeiro exemplo aqui, a gente tem uma linguagem toda certinha, aonde o escritor, ele não só se preocupou com as palavras, mas ele também se preocupou com o quê? Com a vírgula, ele se preocupou com a pontuação, ele se preocupou com a estrutura. Então, neste caso aqui, ele utilizou o quê? A linguagem formal, ou seja, ele utilizou a linguagem culta, certo? Vamos ver o outro exemplo aí agora. O exemplo 2. O doutor Armando foi até a esquina esperar o filho que chegava da escola. Nisso, a Maria ficou em casa preparando o almoço. Quando eles chegaram em casa, a Maria estava na cozinha preparando a famosa receita da família. Boa pra caramba, o bolo de fubá cremoso. Veja só, quando eles chegaram, esses chegaram aqui no passado, certo? Só que aqui, quem escreveu esse texto, o que é que ele utilizou? Ele utilizou esse chegaram, ele terminou com tio. Então ele colocou lá no futuro, certo? Outra coisa, caramba, certo? Caramba. Isso aí é o quê? É uma gíria, né? É um linguajar que não é um linguajar muito adequado para quem? Para uma linguagem formal. Espera. Foi até a esquina esperar. Esperar.
encontrar, certo? Então, a gente tem aí um outro, Maria estava na cozinha, estava. Maria estava na cozinha, se a gente fosse utilizar a linguagem formal. Então, logo, o que é que a gente pode concluir? Que esse texto aqui, desse exemplo 2, que é o mesmo texto, ele está o quê, minha gente? Recheado de quê? De linguagem informal. Ou seja, linguagem coloquial, aquela que a gente utiliza no nosso dia a dia. Menino, cadê teu pai? Ah, papai estava lá no bar. Ele nunca diz, não, papai estava no bar. Não, ele diz, papai estava no bar. Não é isso? Não é assim que diz? Cadê sua mãe? Não, mamãe estava na cozinha. E não tá mais. Mamãe estava na cozinha e não tá mais. Então, é o quê? É a linguagem informal no nosso cotidiano, no nosso meio, na nossa oralidade, assim como também na nossa escrita, certo? Muito bem. Então, gente, nós vamos fazer a atividade, né? E vamos dar continuidade à nossa aula, assistindo agora a nossa aula de quê? De história, né? Onde nós vamos continuar falando sobre os índios, certo?